Decoração, simbologia e arquétipos. O que essas três coisas têm em comum? É isso que eu vou explicar nesse vídeo. Esses 4 arquétipos negativos que eu estou informando na thumbnail, eles fazem com que você não tenha o resultado que você queira de uma forma sutil, porque aparece um bibelozinho, ou um quadro na sua casa, ou a imagem de um personagem infantil, ou um brinquedinho para o seu filho, ou qualquer tipo de coisa, que impede o teu crescimento. Como assim impede, Túlio? Isso é muita loucura. Os símbolos geram resultados. Se você verificar uma pessoa que escuta todo dia 3 horas de rock progressivo, provavelmente ela vai ter baixa dopamina, porque o rock ele propicia a destruição do indivíduo. É um negócio que vocês podem não acreditar, mas é verdade, é pura verdade. Porque em Woodstock, a galera que ouvia rock, até hoje quem ouve rock, é depressivo, tem um arquétipo da caveira, tá todo ferrado na vida aí, porque não tem dopamina. E por que não tem dopamina? Porque é colocado um estímulo muito ruim, que é o estímulo da caveira, que é referente ao arquétipo da morte. Mas isso nós vamos explicar nesse vídeo. Prazer em conhecer, meu nome é Túlio, sou consultor arquetípico. Eu faço consultas em relação a qual símbolo você está vivendo. Então, se você estiver vivendo dívidas, eu encontro esse símbolo e vejo, caramba, você está vivendo dívidas por uma área afetiva, ou uma área que você tem uma carência, ou você está com preguiça. E aí eu vou identificando esses símbolos e colocando em arquétipos. Por exemplo, você está com um arquétipo de formiga, então você é muito funcionário para os outros, você trabalha muito, mas para você não trabalha. Então eu consigo identificar o que você está vivendo hoje com um método que eu tenho, que é o método Trick, que é Trick porque são 3 variáveis. Primeiramente eu identifico o que você está passando, segundamente eu entendo e classifico em notas as 3 grandes áreas, que é financeiro, afetivo, sexual e amizades, e após isso eu atribuo um símbolo a mudança que você quer. Se você quer mais dinheiro, se você quer mais amizade, se você quer se sentir melhor com o seu corpo, eu adequo isso tudo na minha consultoria. Mas voltando para o vídeo. O primeiro arquétipo importantíssimo de nós tocarmos nele é o seguinte. Eu até estou aqui com a minha colinha do meu caderno, que é o arquétipo do rato. O arquétipo do rato é o pior arquétipo possível, o arquétipo referente à baixa autoestima. Quando você olha para um rato, você não consegue ver nada de positivo, você só sente repulsa. E por que se você hoje for numa favela ou num lugar pobre, você vai ver de monte, é camisa, é pôster, é todo mundo com a camisa do Mickey. Não entendem que isso é engenharia social, bicho? Vocês não entendem que isso é engenharia social? Que os pobres eles estão vivendo porque o sistema coloca e atribui certos tipos de conotação em arquétipos? Porque você acha que até a classe média se identifica bastante com o arquétipo do papagaio, das araras? Preguiça, papagaio, fala pra caramba, você não tem poder. Por que os Estados Unidos é forte? Porque tem um arquétipo da águia. Não, mas não é só isso. Porque eles atribuem um arquétipo de situação às atitudes deles. Aqui, o que é bacana de ser? Aqui, o arquétipo bacana de ser um papagaio ou um macaco, no sentido de falar muito, de ser explosivo, de ser preguiçoso, de ser o ladrão, de ser o cara que ele é o malandrão, ele vai e ele consegue, com as situações, ele consegue se sair. É isso que é vangloriado no Brasil. E esse arquétipo é péssimo. Qualquer coisa, o Mickey, cara, se você tiver qualquer coisa do Mickey, tire da sua casa, tire o mais rápido possível, porque essa simbologia atrai resultado. Bibelô, verifique o seguinte, faça uma limpeza, por exemplo, na cozinha. Quais são os símbolos? Você provavelmente nunca parou para pensar nisso. Quais são os símbolos que estão regendo aqui? Tem um bagulho de galinha, um negócio de vaca. Tipo assim, vai vendo a simbologia que está na tua casa e vai vendo o teu resultado. A decoração dos ricos é apropriada. Eles denominam e fazem essa consultoria arquetípica antes de qualquer projeto, antes de qualquer quarto de filho, antes de qualquer coisa. Porque eles têm o conhecimento que as pessoas não liberaram para eles, que é o conhecimento dos símbolos. O segundo arquétipo péssimo, na minha opinião, é o arquétipo do pato, né? Que ele
transmite também essa ideia do funcionário, de você ser o cara que você é muito fácil presa, você é um cara que tipo, nem fede nem cheira, não tem individualidade, é uma pessoa que não gera emoção, não gera impulso, e um pato é muito vangloriado na nossa sociedade. Por exemplo, eu moro em Belém, uma das marcas mais vendidas de roupa é a Duke Golden. O que é a Duke Golden? É uma marca, o pato dourado, ou seja, eles estão vendendo para pessoas que são pessoas que não têm poder algum e que se acham foda, entendeu? Tipo, estão vendendo para pessoas que simplesmente acharam o nicho deles, parabéns, mas estão vendendo para pessoas que não têm conhecimento e que atribuem um símbolo muito fraco a si mesmos. A caveira eu já disse que é destrutivo, é totalmente ridículo, a música, né? Eu não posso falar muito porque eu escuto trap, entendeu? Então eu ainda tenho essa doença em mim, desse tipo de arquétipo musical, que também é muito forte, porque são ondas, né? Então caveira, morte, perigo, qualquer tipo de coisa que te gera estresse, cortisol, tem que ser tirado da tua vista. E o mais importante é saber o seguinte: é muito bom que se você não saiba a simbologia que está na sua casa, ou seja, tá uma girafa, tá alguma coisa, tipo qualquer, tá um leão, ou uma coisa que tipo parece despretensiosa, uma planta, tipo um cacto, ou alguma coisa do tipo, é muito importante que você verifique e fale o seguinte: tá, eu vou estudar sobre a característica desse animal, desse vegetal, ou se você não quiser, você venha até mim para fazer a minha consultoria, que aí eu já dissemino isso daí em rápida, extenso tempo, né? Porque eu falo logo para pessoas que, tipo assim, não querem tanto procurar, entendeu? Porque se você procurar, você acha o significado. Por exemplo, qual é o significado do cacto? Porque no Nordeste tem muita pobreza. Porque eles verificam, eles olham essa simbologia, todo dia cacto, ou tá seco, deserto, o que tu acha que atrai isso? Só atrai lixo, entendeu? Então, por último, eu coloco a formiga, que também é um arquétipo pode ser considerado um arquétipo que, apesar de ser semelhante à abelha no sentido de organização de grupo, é muito fraco, não tem individualidade nenhuma, é fácil presa. E o que eu alerto aqui desses quatro, a caveira, o rato, o pato e a formiga, o papagaio, a arara, o que eu digo sobre eles é o seguinte: o importante é que você não agregue esse arquétipo para si mesmo. Ah, Túlio, como que eu não agrego esse arquétipo para mim? Você simplesmente vai pegar todas as imagens que tem na sua casa de arara, desse tipo de simbologia fraca, e você vai trocar por fortes. É isso que é na consultoria arquetípica eu faço. Eu verifico, pô, no seu quarto você tem você tem pandas, tipo assim, você tem preguiça, ou você tem qualquer tipo de animal fraco, tipo, você tem pombos, tá ligado? Pô, bora trocar por um arquétipo de ação, bora colocar um tigre, tá competindo, vamos colocar tigre. Mas isso é caso a caso, tá? Tô dando exemplo. Então, pô, entrada de uma loja, vamos fazer uma consultoria arquetípica empresarial. Pô, vamos colocar um arquétipo que seja gostoso de o cliente ver. Qual o arquétipo que é gostoso do cliente ver? Flores, cuias com águas, cuias com um biscoitinho, querendo ou não você agradar o seu cliente e trazer um diferencial, um bolo, que é o arquétipo do sexo, que é uma recompensa, que é relacionado ao nascimento. Então é muito importante que nós saibamos o que nós estamos utilizando de simbologia para nós. Se nós queremos mudar, se nós quisermos mudar mesmo da água para o vinho, nós não podemos ficar achando que mentalmente a gente vai mudar. Não, a gente tem que mudar simbolicamente. E essa é a minha mensagem. Obrigado por tudo, obrigado por assistir até aqui. Realmente sou muito grato. E o seguinte, minha consultoria arquetípica vai estar passando aí na descrição. Você me manda um oi lá no WhatsApp, que nós temos o catálogo e 2 planos de consultoria. Consultoria empresarial, de logos e arquétipos para empresas especificamente e para pessoal. Obrigado por tudo, que Deus abençoe, tamo junto.